Aleluia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bendito é o nosso Deus que mais uma vez nos permite estarmos na sua casa, na sua presença, para podermos aqui entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Então a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a soberania nessa noite em nome de Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aos dirigentes do culto, por nos permitir participar um pouco mais e contribuir nessa noite com a bendita palavra do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vamos meditar em um texto. Êxodo, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 23, os últimos versículos do capítulo 2. 23, 24 e 25. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 23, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém? Quantos recebem essa palavra, pode dizer um amém nessa noite? Você pode estender a tua mão aos céus e dizer assim: Senhor Deus, fala comigo hoje, por meio da tua palavra. Irmãos, pensem comigo sobre a sua vida. Na sua perspectiva, o que é que representa a sua vida? Porque nós podemos ter vários conceitos aqui hoje sobre nós mesmos. Mas eu quero te apresentar uma visão de Deus para a sua vida. Porque a sua vida, ela pode ser resposta de oração de alguém, sabia? A sua jornada de fé, ela pode ser resposta de oração de alguém. A sua vida pode ser resposta. E por nossa vida ser uma resposta, uma possibilidade de resposta, Evandro, o diabo tem lutado contra nós. O tempo todo, Valdeir, para impedir que nós prossigamos na fé. Ele tem colocado desânimo, ele tem nos esfriado, eles têm nos deixado mais apáticos, mas se nós estamos na casa do Pai, a bondade dele está estendida sobre a nossa mão, o fogo do Espírito Santo ainda vai arder em nossos corações, a gente não vai parar e não vai desanimar, porque nós temos a convicção que na nossa jornada ela pode ser resposta de oração para alguém. Irmãos, e pensando sobre isso, eu confesso aos irmãos que eu tinha uma outra mensagem em mente. Mas aí Deus faz a gente começar a pensar sobre o texto e a gente começa a navegar numa outra vibração, a qual Deus, Ele assim deseja, e eu espero que Deus fale ao seu coração mediante as meditações que nós vamos extrair aqui. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Pode dizer um amém. Meus irmãos, nós estamos lendo o capítulo de número 2. Mas para que a gente possa entender o texto que nós lemos, eu convido os irmãos a voltar comigo o pensamento para o capítulo de número 1.
Porque o capítulo de número 1 vai nos fornecer algumas informações, a qual nós vamos aqui extrair alguns ensinamentos. Os primeiros versículos do capítulo 1 vão dizer de fases. Fases que estão acontecendo, que já aconteceram, e novas fases que estão surgindo. Preste atenção. O versículo 1 vai falar sobre a caravana dos filhos de Israel, do povo de Deus, a qual achegou-se ao Egito. E nessa caravana havia alguns líderes, e toda essa lista está aí relacionada no versículo 2, no versículo de número 3 e no versículo de número 4. E aí lá no versículo de número 5, está escrito que todas as pessoas que desceram de Jacó foram 70. Fala comigo, 70. José, porém, já estava lá no Egito. E perceba comigo uma dinâmica muito interessante da gente pensar dentro da contextualidade do primeiro capítulo. Porque o versículo de número 6 vai falar sobre as fases que estão se acabando. Porque começa dizendo, olha, faleceu Josué, morreu também todos os seus irmãos, morreu também toda aquela geração. Todo mundo morreu. Os 70 que chegaram lá, aquela geração agora se foi. Acabou aquela fase. E uma nova fase está surgindo. Por que uma nova fase está surgindo? O versículo de número 7 vai dizer assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de que a terra se encheu deles. Meu irmão, preste atenção comigo. Parece um filme estranho que está se desenhando. Porque o texto começa dizendo que 70 pessoas chegaram no Egito. Por que eles chegaram lá? Porque um tempo de dificuldade chegou. Por que se deslocaram de Canaã para o Egito? Porque um tempo de fome chegou. E Deus enviou José na frente da sua família. E você já conhece toda a história de José, ao ponto dele chegar governador, para que José fosse a ponte, o elo, que essa família encontrasse agora apoio, refúgio, num momento de grande dificuldade da vida deles. Sim ou não? Lá estava José como governador. E agora ele como governador, ele tinha capacidade de abrigar 70 pessoas da sua família. Vocês conseguem observar a grandeza de José? Irmão, por bondade, quem aqui tem a capacidade hoje de abrigar 70 pessoas da sua família? Mas lá estava José. E num momento de dificuldade, essas pessoas conseguiram abrigo por causa de alguém que permaneceu firme na presença de Deus. E eu quero aqui já começar a liberar uma palavra para a sua vida. José era a resposta de oração para a sua família. Eu tenho convicção que você só está de pé porque você é a ponte, é o elo de ligação de um milagre que a sua família pode viver. De repente a sua família pode estar passando alguma dificuldade, alguma tribulação, mas você de pé, a tua fé, a tua convicção, a tua esperança, você que não larga a tua convicção, você pode ser o apoio. Família, alcance misericórdia, livramento e salvação da parte de Deus. Aleluia! E isso aconteceu. Só que agora a fase acabou.
Josué morreu. Os irmãos de Josué morreram. Toda aquela geração morreu. Mas o que não morre é o propósito de Deus, irmãos. A gente vai. A nossa história termina. Um dia nós não estaremos aqui. Mas a vontade de Deus ainda continua firme e de pé. A vontade de Deus ainda vai coordenar e corrigir e direcionar quem vier depois. Mas nós precisamos crer que enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos escrever uma história de fé. E depois que a gente deixar esse mundo, a caneta vai ficar da próxima geração. E Deus vai assumir o controle e vai continuar escrevendo uma história linda e maravilhosa. Mas fato é que vai passar. Só que passa de como, Fabrício? Olha que lindo. Não passa morrendo. Passa fecundando. Não, você consegue, Cristiano, entender que poder que tem daqueles que se dispõem a estar com Deus? Naqueles que se propõem a andar nos caminhos de Deus? Você pode estar passando, mas o legado está multiplicando. A gente pode estar terminando, mas a história está aí, está continuando, está crescendo. Ela está enchendo, tomando conta de tudo. Sabe por quê? Porque teve gente que acreditou, gente que teve fé. E eu quero profetizar que a história que Deus tem para você não termina com a sua morte, não termina no teu ministério. Vai perdurar enquanto Deus for o coordenador da tua história, da história da tua família e do teu legado que você deixar aqui nessa terra. Vai crescer! Vai multiplicar. Vai ser visível o trabalhar de Deus na vida daqueles que se propõem a andar no caminho dele. Mas Fabrício, eu estou chorando. Fabrício, está doendo andar com Jesus. Foi fácil para José, irmão? Foi fácil para Jacó? Você está achando que vai ser fácil para você por quê? Mas não é porque você está chorando que Deus não vai realizar. Não é porque a gente está sentindo dores que Deus não está nos guardando. Não é porque está doendo que Deus não está trabalhando. Deus ainda trabalha nas nossas dores. Ele trabalha diante das nossas dificuldades, dos obstáculos que você está enfrentando. Deus está trabalhando em cada um deles. Você só não está entendendo o que Deus está fazendo agora. Mas Deus está fazendo uma história crescente que vai se multiplicar, que vai frutificar, que vai crescer, que vai tomar lugar e que vai ser visível o trabalhar de Deus, a sua história. Aleluia, o Espírito Santo já está falando. Aleluia. Só que aí vem o versículo de número 8. O versículo de número 8 vai relatar que um novo rei se manifesta no Egito. E esse rei, ele tem um detalhe. Ele não conhece a história de José. Ele não sabe o passado daquele povo. Ele não tem conhecimento do que aconteceu no passado. Sim ou não? Olha o texto. Não conhecia José. Ele não conhece a história do passado. Ele não sabe como aquele povo chegou ali. Ele não tem o discernimento de entender como que aquela nação chegou até ali. Nós lemos que ali chegou 70. Mas que agora está se multiplicando e que encheu a terra. Sim ou não? Olha que lindo. Tem gente que não vai saber do nosso passado. Não vai saber como você chegou até aqui. Não vai saber contar da sua história, irmã Miriam. Mas uma coisa, quando olhar para vocês, vão ter que admitir. Há um agir diferente na vida daquele povo. Há uma coisa diferente sobre aquele povo, porque olha o que ele vai dizer. Não, escute. Ele não conhecia José. Versículo 9. Mas ele disse ao seu povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel, primeiro, é mais numeroso que a gente. Segundo, é mais forte do que a gente. Ei, deixa eu te dizer, o inimigo, ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você, ele não vai entender nada, ele não sabe como você chegou, ele não conhece o teu passado, mas quando ele olhar para a gente, ele vai olhar e vai dizer, como que chegou aqui desse jeito? Como que chegou aqui levantando com a cabeça desse jeito? Olha como ele está forte, olha como esse povo é numeroso. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, mas eu estou vendo que ele é numeroso, eu estou vendo que esse povo é diferente, eu estou vendo que esse povo é forte. Aleluia. E aí ele vai tomar uma decisão. Precisamos usar de astúcia, versículo de número 10. Precisamos planejar algo. Para o quê? Olha lá. Usemos de sabedoria para com eles. Por quê? Por quê? O inimigo não suporta o teu crescimento. O inimigo não suporta o teu desenvolvimento na presença. Quanto mais você aprimora em Deus, mais o inimigo fica preocupado com o teu caminhar. Você está vendo por causa de quê? Você é tão afligido? Por que você é tão perseguido? Por que as coisas parecem que estão tão travadas na sua vida? É porque o inimigo está olhando e dizendo, eu não posso deixar crescer, eu não posso deixar multiplicar, eu não posso deixar avançar. Mas me responda com bondade. O inimigo se levantou. Sim ou não? Foi antes deles multiplicarem? Ou foi depois? Você começa a entender por que você de repente está chorando. É porque não é porque você deixou de crescer. É porque você está crescendo. Por que está mais difícil, Fabrício? É porque você está evoluindo. Fabrício, por que o obstáculo se surgiu agora, nesse momento, que eu achei que ela iria decolar? É porque o inimigo está apavorado. Porque se ele entender que se você der mais um passo, ele vai perder campo, ele vai perder talha, porque você está tomando conta de que está se levantando contra a gente. É por isso que ele não quer que você multiplique. É por isso que ele não quer que você avance. É por isso que ele quer que você desanime. É por isso que ele quer que você pare de orar, que você pare de ler Bíblia, que você pare de vir aos cultos. É por causa disso. Já percebeu que a gente acorda animado para fazer tudo? De repente a gente acorda animado para arrumar casa, para trabalhar, para fazer tudo. Mas na hora que chega no momento de você se relacionar com o Pai, dá um desânimo, dá um cansaço, é um peso na cabeça, é um peso do corpo. Você ajoelha para orar, você não consegue ficar 5 minutos. Clima pesado, você vai pegar para começar a ler a Bíblia, a gente não consegue ter 10 minutos mais de leitura bíblica, mas a gente zera as séries da Netflix, a gente consegue ver futebol 1h30, mas quando é para relacionar com a presença, a gente tem dificuldades. Sabe o que está acontecendo? É o inimigo lutando contra você, porque ele entende que se você crescer, ele perde, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje vai nos despertar, e a gente vai pelejar, e não vai parar. Orei, xarabanaia, fácia. Aleluia. E o plano é esse. Vamos aumentar o peso. O plano é esse. Vamos aumentar o serviço. O plano é esse. Vamos cansar esse povo. Sim ou não? Mas você quer continuar a leitura comigo? A Bíblia é lindo, gente. Versículo 11.
Vamos lá. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Segue. Não, gente. Lê esse versículo, se você não der glória. Eu entrego o microfone e vamos embora. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais botava a carga, quanto mais apertava a porca, Richard, quanto mais piorava a situação, meus irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Não adianta apertar a porca. Não adianta aumentar a carga. Não adianta piorar a jornada. Não adianta colocar obstáculo. Porque quanto mais carga colocava, mais aflição colocava, mais eles multiplicavam, mais eles cresciam, mais eles espalhavam. Receba da parte de Deus essa unção para romper, mesmo em ver as dores, mesmo em ver o choro. Nós vamos romper. O inimigo está batendo, mas nós vamos crescer. Ele está apertando, mas nós vamos avançar. Nós vamos alcançar. Nós vamos vencer. A gente anda na contramão desse mundo, meu irmão. No mundo o povo precisa de currículo. No mundo o povo precisa de quem ajuda, de quem indica, de quem dá um empurrãozinho. Mas nós não. Deixa a porca apertar. Deixa a coisa ficar pesada. Quanto mais dificuldade for, mais a gente cresce, mais a gente multiplica, mais a gente... Deixa a coisa acontecer, porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na força dele, é na visão dele, é na força dele. A primeira estratégia falhou. Tentaram aumentar a carga. Não deu certo. Mas fala comigo se o inimigo não para. Não, pode falar, irmão. O inimigo não para. Ele não cansa. Ele não dorme. Quando ele percebeu que aumentar serviço não surtiu efeito, versículo de número 15, ele vai partir por uma segunda estratégia. Qual é essa estratégia? O rei do Egito chamou as parteiras. E deu uma ordem para as parteiras. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, deixa vivo. Aqui está a segunda estratégia do inimigo. Quando ele percebe que a carga faz a gente crescer, ele vai tentar minar a nossa força de desenvolver, de multiplicar. Porque no homem está a semente. Enquanto na mulher tem a terra. Útero vem da palavra humus, que no seu significado é terra. Enquanto no homem é o sêmen, que significa semente. Então por que Israel crescia? É porque a semente caía na terra boa. E esse povo multiplicava. Então qual que é a estratégia do inimigo? Vamos impedi-los deles lançarem a semente. Já que a terra é boa, deixa a terra para a gente. Porque se um egípcio jogasse a terra na hebreia, o negócio ia... Porque a terra é boa. Olha a estratégia do inimigo. Ele quer impedir que a gente lance semente. E de verdade, se a gente for falar sobre sementes aqui, a verdadeira semente não é a palavra de Deus, que precisa cair na terra boa para poder multiplicar.
É ou não é a terra boa? A palavra não é a semente, biblicamente dizendo? Olha só como o inimigo está roubando a multiplicação da nossa vida. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de pregar e a gente não está pregando? A gente acha que o evangelismo é só para a equipe de evangelismo. Mas nós temos a semente. Você está com a semente nas suas mãos. Você quer ver o inimigo tremer na base? Comece a lançar semente aonde você está. Joga a semente do teu trabalho, joga a semente nos teus amigos, joga a semente dos teus... Vai jogando semente, porque quem dá o crescimento não é você. A nossa obrigação é só lançar a semente. E o inimigo quer interromper que a gente pare de falar da palavra. Irmãos, eu não costumo falar de mim, não, que eu acho que no púlpito cabe somente a gente falar de Jesus, mas aconteceu um fato assim, inusitado comigo. Eu trabalho com duas pessoas, um não acredita em nada, o outro ele tem um segmento religioso diferente do meu, nosso, ele é do Candomblé. E eles perceberam que eu era protestante porque todas as vezes que a gente ia para a reunião, eles percebiam que o tempo que dava, eu estava lendo a Bíblia, eu estava meditando num texto, eu estava escrevendo alguma coisa. Aí, de repente, um dia, eu falei, Fabrício, antes da gente começar a reunião, por que você não lê uma palavra para a gente antes da gente começar a nossa reunião? O que é isso, irmãos? São as pessoas que estão sedentas pela semente que a gente tem. As pessoas veem a semente que a gente carrega, que é a semente do Evangelho. Elas percebem quando a gente tem semente para dar. E elas estão querendo se alimentar com aquilo que a gente recebe aqui. E a gente tem ficado calado. De repente, os obstáculos estão fazendo a gente crescer. Mas o inimigo está conseguindo nos silenciar, porque estão matando a semente que está do nosso lado. Você já viu como a gente tem facilidade de propagar a ideia mundana e ficar calado com a palavra de Deus? Sabe o que é isso? É a semente do Egito sendo jogada na terra que é boa, que somos nós, e a gente, em vez de reverberar a palavra, a gente vai dar voz para conceitos mundanos. Não é isso que o Egito está querendo? Mata os meninos e deixa as meninas viverem. É porque ele entende que a terra é boa, que se jogar semente do Egito vai frutificar. Então, irmãos, em nome de Jesus, pare de dar propagação a ideias mundanas, a ideias demoníacas, e vamos começar a lançar a boa semente da palavra. Vamos pregar o Evangelho, porque essa palavra, sim, ela multiplica, ela enche a terra, e o Egito fica apavorado com o crescimento dela. E aí o Egito, olha o Egito, mata os meninos, mata todo mundo. Mas as meninas, deixa eu viver. Olha o versículo de número 19 comigo então. Na verdade, no versículo 18, o rei achou um negócio esquisito. Porque ela mandou matar os meninos, mas ele percebe. Eu acho assim, ó. Ele percebeu, peraí, tem 6 meses que eu mandei essas mulheres matar os meninos, mas eu estou vendo menino novo correndo para cá. Eu estou vendo menino correndo para lá. Olha lá, a meninada lá. Aí, versículo 18. O rei do Egito chama as parteiras para uma reunião. Porque está percebendo que a estratégia está meio balançada. Ó, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizesses isso e deixar viver os meninos? Ele ficou preocupado porque está vendo menino vivo. Ele está vendo menino multiplicar. Ele está vendo que o negócio, em vez de diminuir, está crescendo. Ele está observando, o Egito está calculando, ele está fazendo auditoria para entender, está crescendo. Eu já mandei matar, mas está crescendo. Aumentei a carga, está crescendo. Por que vocês fizeram isso comigo? Eu dei ordem para vocês matarem. E qual foi a resposta das parteiras? Ei,
E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres é boa demais. Elas são melhor do que as egípcias. Por que elas são melhores? Não, olha lá. Porque são vivas. E já tem dado luz antes. Não. Só o lado de cá entendeu. O Egito está falando: mata. Se você vê nascer, mata. Então elas têm que ver, sim ou não? Elas têm que colocar a mão, sim ou não? Elas têm que presenciar, Valdeir, sim ou não? Mas lá vem o inimigo. Antes da morte chegar, a vida chegou. Antes da faca chegar, o umbigo já foi cortado. Não sei se você está entendendo. Já tentaram matar a gente um tanto de vez. Mas toda vez que vai bater na porta, a vida vem chegar primeiro. A salvação vem primeiro. Oh, Deus vem primeiro. Jesus sempre chega primeiro. E eu profetizo que Ele não vai chegar por último. Ele ainda continua chegando na frente do inimigo. Pode fazer o plano que quiser. Pode querer planejar de forma que... Ele ainda chega primeiro. Ele ainda chega primeiro. Ele chega primeiro. Aleluia. 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 Ele chega primeiro. Oh, meu Deus. Aí, versículo 22, ele parte para a terceira estratégia. E qual que é a terceira estratégia? Já aumentamos as cargas. Oprimimos esse povo. Aumentamos a dificuldade. Deu certo? Não deu. Já chamei as parteiras aqui. É para acompanhar o crescimento. Elas não estão dando conta. Deu certo? Não deu. Então ele fez uma convocação do povo inteiro. Ele liberou uma ordem para o povo inteiro, irmão. E qual foi a ordem? A todos os filhos que nascerem, lança eles no Egito. Agora vai lançar eles aonde? No rio. Mas as filhas, a estratégia dele é que matar sua semente. Só que agora, ele falou o seguinte: já que a gente não está conseguindo acompanhar o nascimento, pegou vivo, joga no rio. Mas nasceu antes de eu chegar, não tem problema não. Pega e joga no rio. Já que eles multiplicam igual não sei o quê, joga no rio. Sim ou não? E quem é que nasce nesse momento, irmãos? Nesse momento que essa declaração foi dada, nós chegamos agora em Moisés. Moisés nasce num tempo hostil, aonde que todas as estratégias do inimigo deu errado. Mas ele dobrou a aposta. Falei, se notar vivo, mata. É? Jesus sempre chega primeiro, sim ou não? A vida sempre chega primeiro que a morte, sim ou não? Estava decretada a morte. Entramos no capítulo de número 2. E lá está agora uma família. E de repente essa família, debaixo de um decreto de morte, versículo de número 2, vai dizer que a mulher concedeu e deu luz a um filho. E vendo que ele era formoso, o que ela fez? Porque se visse ele correndo, se ouvisse ele chorando, Nilo. Sim ou não? Mas aí a Bíblia vai dizer que a mãe não pôde escondê-lo por mais de 3 meses. Fala comigo, por quê? Porque aquilo que Deus multiplica não tem como esconder. Aquilo que Deus marcou para crescer não tem como ficar escondido.
Mas tem decreto de morte, não tem problema. Se Deus falou que vai crescer... Mas Fabrício, é o pior rei que tem, não tem problema. Se Deus falou que vai crescer, é o pior rei aqui na terra. Mas a gente tem o melhor rei governando tudo lá de cima. Ele ainda tem autoridade sobre os reis aqui da terra. Posso profetizar? Mesmo em meias dificuldades, Deus ainda vai fazer você sair do anonimato. Tem muita gente que ainda está escondida na fé, mas Deus vai fazer você crescer e Ele vai te jogar para fora desse anonimato. Você vai começar a romper barreiras. Só que um fato não pode se desconsiderar no texto. A mãe desse menino sabia que no momento que ele aparecesse, ele teria que ser lançado no... Tanto é que ela escondeu, mas ela não teve como impedir o resultado. Mais cedo ou mais tarde, o que ela fez? Ela jogou ele nu, mas só que não jogou de qualquer maneira. Ela construiu um ambiente, calefatou ele por dentro e por fora, um ambiente que protegesse ele contra a agressividade do Nilo. De repente você não entende isso, mas eu quero aqui te explicar um fato. Tem muitas pessoas que a gente conversa, você, eu ter filho nesse mundo do jeito que está. Mas cadê a semente? Será que está jogando então a semente fora? Como é que vai dar continuidade se você parar de produzir? E tem muita gente que não quer ter filho, porque ela julga que o filho dela será influenciado por esse mundo. Mas a mãe de Moisés, ela falou, eu vou colocar ele no Nilo. Mas eu não coloco ele no Nilo, não é de qualquer maneira. Eu vou ensinar ele a viver dentro de um ambiente que protege ele. Não, você não está entendendo. Ainda existe um lugar que blinda os nossos filhos. Ainda existe um ambiente que consegue colocar um véu sobre os nossos filhos. E aí, depois que eles são cobertos por essa proteção que nós temos nesse ambiente, pode deixar ele para a faculdade que ele não volta para o mundo, pode deixar ele fazer o que quiser, o mundo não ganha ele, sabe por quê? Porque a presença de Deus ainda cobre, a presença de Deus ainda protege, pode deixar ele para o Nilo, mas a presença de Deus ainda guarda, livra e não deixa o Nilo matar os nossos filhos. Eu tenho exemplos na minha família. Minhas tias, que são devotas, que são católicas, mas devotas, sabe aquele povo que é devoto mesmo? Mas não ensinaram esse caminho para os filhos, os meus primos. Aí depois que eles foram para a faculdade, depois que eles começaram a escutar filosofia, antropologia, e começou a escutar um monte de porcaria lá dentro da faculdade, hoje não acreditam em mais nada. Mas por que, Fabrício, hoje eles não acreditam? É porque enquanto tinha a oportunidade de construir um ambiente que poderia proteger eles por dentro e por fora, não fizeram isso direito e jogou eles no Nilo. Mas nós estamos aqui na casa do Pai, e nós estamos ouvindo aqui, nós vamos proteger os nossos filhos por dentro, nós vamos proteger eles por lá de fora, a mão de Deus vai estar estendida, Ele vai coordenar a jornada desses meninos, e o Nilo não vai engoli-los, o Nilo não vai matá-los, o Egito não vai tomar a conta dos nossos filhos. Por quê? Porque a vida deles está coordenada, protegida e guardada na mão do Todo-Poderoso. E agora nasce Moisés, que viveu 3 etapas de 40. 3 etapas de 40. E nessa primeira etapa ele já enfrenta a morte. Porque era para ele morrer, mas no final ele viveu. Porque a filha de Faraó se afeiçoou com ele. Olha como é que é lindo que o mundo ele vai tentar tragar os nossos filhos. Mas aí, quando a filha de Faraó tomou aquele menino no braço, percebeu que ele é formoso, mas ela não tinha como alimentá-lo.
Aí a irmã de Moisés foi acompanhando, sim ou não? Moisés foi acompanhando, sim ou não? Quando a filha de Faraó falou assim, não, é meu. A filha de Faraó falou assim, não, é meu. Aí ela chegou como que ninguém quer nada. Aí ela chegou como que Eu ninguém conheço quer uma nada. hebreia que tem leite para Eu dar. conheço uma hebreia que tem leite para dar. Então chama ela. Então chama ela. Aí lá vem a mamãe. Ela não sabe Aí que é lá a vem a mãe. mamãe. Ela não sabe Lá que é vem a a mãe. hebreia, cheia de Lá leite vem para a dar. hebreia, cheia de leite para dar. Não, e eu acho as coisas de Deus tão loucas. E eu acho as coisas de Deus tão loucas. Porque ela disse assim, ó, leva o Porque menino, ela disse assim, ó, leva o menino, amamenta ele. amamenta E eu ainda vou ele. te pagar um salário. E eu ainda vou te pagar um salário. Na onde que todo mundo estava morrendo? Onde que todo mundo Na casa de Moisés estava vivendo e ainda era salário todo mês para a vida dele, cada dia, cada momento. Se você entendesse essa palavra, você entendia. Os nossos filhos são guardados pela mão do Todo-Poderoso e o Egito ainda vai ter que pagar. Ainda vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Não tem prejuízo, só tem lucro. Não tem prejuízo, só tem lucro. Mas sabe o que é interessante Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Porque o que deixa um homem firme na fé na fase adulta é o fundamento que ele recebe quando está criança. É o fundamento que ele recebe quando está criança. Os médicos ensinam que tudo que a gente ensina para eles agora, quando está criança. A Bíblia não fala, ensina o teu caminho, eu ensino as crianças a andar no caminho, porque quando eles crescerem, mas não é quando eles estão pequenininhos. O Egito, escuta aqui. Na vida de Moisés, ele estava na mão do Egito, sim ou não? Mas quem estava colocando comida na boca de Moisés não era o Egito. Quem estava educando ele não era o Egito. Quem ensinou os fundamentos primeiro não foi o Egito. Quem mostrou para ele o caminho primeiro não foi o Egito. Que essa geração possa entender e ouvir isso. Que nós precisamos ensinar nossos filhos a andar. E quando eles estão pequenos, a gente que dá formação, é a gente que alimenta, é a gente que dá direção, é a gente que ilumina no meio da palavra. Sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão saber quem eles são, a identidade deles vai estar formada. E o mundo não vai ter como coordenar a jornada desses meninos. Por que você está dizendo isso? Olha o texto no versículo de número 11. Gente, a Bíblia é linda. A Bíblia vai dizer que naqueles dias, sendo Moisés já homem. 2:11. Colocou lá 1:11. 2:11. Há um salto aqui, irmãos. Porque até o versículo anterior, ele era um menino, depois ele foi entregue para a nova mãe, porque ele já estava desmamado, mas ele ainda era criança. Só que agora no versículo de número 11, está dizendo, Moisés já virou homem. Há um salto temporal aqui. E quando ele já é homem, ele já começa a tomar as decisões por si só. Sim ou não? A gente é doido para chegar nessa fase. Quem aqui nunca... Não, gente, a gente tem que ser sincero. A gente quando está nessa fase de 10, 11 anos, a gente está doido para fazer 18. Sim ou não? Porque olha a petulância nossa. Eu quero ver quem é que vai mandar em mim. Aí eu vou decidir o que eu quero. Sim ou não? Não sabe lavar nem a cueca. Está querendo mandar no nariz. Hã? As mães estão rindo porque sabem como é que o negócio é. Não tem um calo na mão. E acha que já sabe tudo da vida. Agora eu sou homem. Rapaz, se você subir. Eu falei com meu filho outro dia de 10 anos. Eu falei assim, você está doido para chegar lá, né? Porque já está com esses papos comigo já. 10 anos. Eu falei assim, não que você chegar lá, você vai ter igual eu, doido para voltar. Só que aí o caminho de volta, a ponte queimou. Não tem como voltar. Mas olha só, deixa eu finalizar a mensagem. Moisés agora é homem. E olha só como que a identidade dele já está formada. Porque olha o texto. Naqueles dias,
E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, vírgula. Seus irmãos quem? Porque, peraí, ele nasceu de uma hebreia, mas ele está crescendo no Egito. Quem que é o irmão dele? E atentou para as suas cargas. Ele já sabia, meus irmãos não é egípcios. Ele convivia com tanto de menininho do Egito. Mas quando ele olhava para aquelas meninas, ele falou assim: vocês não são meus parentes. Vocês não falam o meu idioma. Vocês não têm o mesmo paladar que o meu. Mas quem que é teu irmão? É aquele que está apanhando lá. É aquele que está carregando aquela carga lá. Eu estou aqui, mas eles estão lá apanhando. Moisés já tinha identidade formada. Ao ponto de que, quando ele viu, olha lá, um egípcio agredindo um hebreu. Irmão, isso parece nós meninos. Se falasse da mãe da gente, o que acontecia? Não, gente, era pedrada na nuca. Não fala da minha mãe, não. Porque a gente sabe defender o que é da gente, irmão. Eu sou mais velho de... Na época, eu e meus irmãos, né? Meu irmão mais novo que eu, 2 anos. Teve uma época lá que um grandão queria botar a mão nele. Eu falei assim: faz favor, bota a mão dele lá agora. Você vai ver o problema que você vai arrumar. Porque a gente sabe defender aqui da gente, irmão. E olha o que está acontecendo com Moisés. Ele está crescendo no Egito. Mas a identidade dele não é egípcia. Ele está crescendo no Egito. Mas ele não defende nada que é do Egito. Ele está crescendo no Egito, mas o que dói nele não é crescer no Egito. É ver o seu irmão sendo apanhado, sendo agredido. É isso que está doendo nele. E posso dizer um negócio aqui, irmãos. Eu acho que está faltando esse sentimento na gente. Sabe por quê? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Porque a gente não defende mais os nossos. Você já viu a briga que está entre cristão com cristão? O mundo está precisando nem ficar acusando a gente mais não. Um próprio cristão acusa o outro. É uma brigaiada entre a gente. É um que não vai com a cara do outro aqui dentro. Eu não me simpatizo com fulano, com esse campo, porque eu acho muito metido. Mas peraí, é teu irmão ou não é? Pior. Nem nos nossos... Gente, eu vou falar isso que vai ficar gravado, não tem problema. Mas nem dentro dos departamentos a gente está precisando desenvolver mais irmandade. Planeja-se tudo. Mas tem um bocado de gente que é contrário. É um levante dentro do ministério. Não precisa nem o Egito se levantar, não. É hebreu contra hebreu. Mas em nome de Jesus a gente vai restaurar a nossa identidade, porque a gente vai defender aquele que é do nosso, a gente vai defender, a gente não vai deixar essa inimizade acontecer, que dentro a gente vai defender. Mas por que eu li até aqui, irmãos? Porque Moisés, ao defender os seus, ele traçou um destino. E ao traçar esse destino, ele sai do ambiente durante 40 anos. Quantos anos? Ele vai fugir. Se você continuar a leitura aqui, ele já está com 40 anos de idade. Ele foge. E ao fugir, ele vai para uma terra chamada Midian. E lá ele vai viver a sua vida, lá ele casa. Coisas acontecem. Ele pega um outro rumo e parece que os propósitos de Deus haviam morrido. Só parece. Ele pega uma via lateral, como se dizendo assim: chega desse negócio. Só que ele se esqueceu de algo. O que ele se esqueceu?
que ele pode ter tomado a decisão de desistir. Mas ainda havia um propósito a ser cumprido. E aí eu vou reler o texto que nós lemos e eu finalizo aqui. Versículo 21. Diz: decorridos muitos dias, quem morreu? O rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob escravidão. E por causa dessa escravidão, por causa dessa dor, o que essa dor fez que esse povo fizesse? A dor fez esse povo orar. A dor fez esse povo clamar. E escute, na dor, o clamor chegou até Deus. Ei, será que Deus está falando com você que na dor a oração ainda chega lá? Tem hora que na dor a gente não para de orar, mas aqui Deus está dizendo: está doendo, ora! Está doendo, clama! Está doendo porque nessa hora que você abre o coração, eu vou ouvir o que você está orando a mim. Versículo 24. Ouvindo Deus não é oração. O povo está clamando, mas sabe o que Deus está ouvindo? Ouvindo Deus o seu gemido. Abra o teu coração. Abra o teu coração, porque Deus está ouvindo, não é oração, mas é o gemido que está movendo essa oração. É o gemido. E quando ele ouve o gemido, ele se lembra que tem uma promessa a cumprir. Ele se lembra que tem um propósito a finalizar. Ele se lembra daquilo que um dia ele te prometeu. Mas abre o teu coração para falar com ele hoje. E o texto vai dizer no versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou para a sua condição. Me escute por bondade, mais 2 minutinhos eu entrego o microfone. De repente você está com pressa, sim ou não? Deus, me atende quando eu estou com pressa. Está doendo, Deus. Estou com pressa. Só uma coisa que eu vejo, Evandro. O povo só clama depois que Moisés vai embora. E eles pedem por socorro. Só que, Cristiano, a gente fica com pressa para Deus nos atender, sim ou não? Só que a oração, Moisés tinha quantos anos? 40 anos. No capítulo de número 3, você vai ver Moisés sendo chamado de novo por Deus para voltar para o Egito, para ser instrumento de libertação, para ser resposta de oração de um povo que estava clamando porque estava doendo, sim ou não? Mas sabe quantos anos Moisés tinha na sarça? 80 anos de idade! Quem está com pressa é você. Mas Fabrício, eu estou orando porque está doendo. Mas então deixa eu te dar uma revelação aí que a gente vai embora. Quando esse povo orou, que estava doendo, quantos anos Moisés tinha? Fala comigo. Não, no clamor. 40. E o povo está falando? Socorro. Mas sabe qual é a resposta de Deus quando eu li esse versículo de 21? Do capítulo número 2. E é isso que eu quero profetizar na sua vida. Que enquanto você ora hoje por socorro, Deus já tem mais de 40 anos que está trabalhando na libertação. Não. Deixa eu traduzir isso para você. Você está pedindo socorro hoje porque está doendo? Deus está vendo o seu clamor já tem anos.
O socorro dele já estava nascendo, sendo conduzido, sendo preparado para que no momento certo ele se manifestasse na sua história. E é isso que eu estou querendo profetizar hoje da casa do Pai. Você está aqui buscando por socorro, mas o socorro, o caminho, Deus já preparou. Você que não notou, Ele já está aqui presente. Você que não percebeu. E no momento certo, a porta vai abrir, o mar vai se estender e você vai começar a caminhar na direção do livramento, da salvação. Esse momento vai passar. Mas o que você não pode fazer, é uma única coisa. De repente você já suportou os obstáculos. Você já suportou a morte. Você já suportou a perseguição. Não deixa a dor te afastar do propósito. Você já enfrentou tanta coisa até aqui. Tudo que o Egito quer te parar. Mas em nome de Jesus, Deus só está trabalhando na sua vida, na sua história, no seu momento. Por quê? Porque de repente a tua fé, a tua jornada é resposta de oração para uma geração que está vindo aí. Fica tranquilo. Antes da palavra vir aos nossos lábios, Deus já sabe cada palavra que nós estamos a falar com Ele. O livramento, a salvação, o caminho, a porta já está sendo preparada para aqueles que creem. Não desista, não pare, continue. Porque quanto mais pressão que nós possamos estar vivendo, essa pressão está fazendo a gente multiplicar e crescer. Quantos recebem essa palavra aqui nessa noite? Digo amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.